Sejam bem-vindos a Carlos Giv, nome do meu canal, mais uma vez aqui para trazer mais um exame de História ACEPOL, quarta parte. Quarta parte, já temos a primeira, a segunda e a terceira, podem conferir no canal. Vamos resolver hoje, estou a fazer isso de forma apressada porque tem alguns estudantes que farão exame ainda esta semana. Portanto, desde já eu quero pedir, deixa aí seu like. Vou lhe dar um tempo, vai lá, 1, 2, deixa lá seu like, vai, deixa seu like, subscreva-se no canal, copie o link desse vídeo, envie no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo do Facebook, não é? Faça com que estes vídeos possam abranger mais gente. Vamos lá, hoje vamos, como disse, resolver a quarta parte. Dizer estou resolvendo isto em nome de alguém que tem alguns estudantes que vão fazer exame de ACEPOL que tem pressionado um bocadinho. Ok, vamos lá, 23. Diz assim a primeira questão: em 1917 a Rússia abandona a Primeira Guerra Mundial. Por quê? É interessante, 1917 duas coisas vão acontecer na Primeira Guerra Mundial. A primeira é o quê? É a saída da própria Rússia, a segunda é a entrada dos Estados Unidos de América. Por que os Estados Unidos da América entram? Entram os Estados Unidos da América a partir do momento que a Alemanha decide naufragar a sua embarcação, o seu navio transatlântico, a navio americano, navio que ia abastecer os produtos na Europa. Então a Alemanha vai decidir naufragar esse navio. Não só os Estados Unidos da América vai entrar na guerra, por quê? Porque pensou, esses indivíduos são a dever, se por acaso a Alemanha vencer, terão dificuldade de me pagar, portanto a Alemanha vai entrar ao lado da Entente para ajudar, ao lado da Alemanha, da Inglaterra, assim, da França grandemente. A outra coisa, naturalmente, a própria saída da Rússia. A Rússia vai sair naturalmente, a opção correta aqui é o quê? Temos aqui, houve alteração política, a queda do regime tsarista e a entrega do poder aos soviéticos. Então a resposta correta naturalmente que é relativamente à queda do regime absolutista tsarista da Rússia e à subida do quê? Do governo dos bolcheviques, o governo sim, dos socialistas, pela Revolução Socialista de quê? De outubro, que é a Revolução Socialista bolchevique também. Não confundimos a Revolução anterior. A Revolução anterior é de fevereiro. Aquela de fevereiro não consegue tirar a Rússia da guerra, não é? A de fevereiro de 1917, que é a Revolução Menchevique. Vamos lá. Temos aqui 30 e 24 neste caso. A Conferência de Paz da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, sim, assentou sobre 14 pontos de presidente americano Wilson. Este documento determinava, a opção correta aqui temos o que? Aqui temos a necessidade de uma paz eterna. Ok, temos B, criar um organismo de paz mundial, ok, a autodeterminação dos povos, o fim dos conflitos mundiais. A opção mais correta aqui é naturalmente a autodeterminação dos povos. Naturalmente que podemos forçar que as outras questões sejam corretas, mas a mais correta é a autodeterminação dos povos. Wilson, no seu discurso, ele apelava para uma paz sem vencedores. Os 14 pontos são resumidos, é uma paz sem vencedores. Vamos terminar a guerra sem culpabilizar a Alemanha. Eram apelos do próprio Wilson, presidente americano, para a Inglaterra, a França e os outros. Só que, como você deve saber, os Estados Unidos da América não sofreu com a Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, só ganhou. Ganha por quê? Porque quando inicia a Primeira Guerra Mundial, inicia enquanto os Estados Unidos devia à Inglaterra, tinha dívidas com a Europa, e depois vai terminar a guerra, sai da Primeira Guerra Mundial como credor da Europa, quem dava dinheiro. A Europa já era quem devia os próprios Estados Unidos. Portanto, quando os Estados Unidos quando termina a guerra, diz não vamos culpabilizar a Alemanha, isso foi mal encarado pela França, pela Inglaterra e pelos outros. Por quê? Porque a guerra lá foi devasta, foi tremenda. Portanto, eles disseram, você cuide das suas coisas lá, nós é que sofremos da guerra, vamos culpabilizar a Alemanha deve nos pagar. Portanto, a ideia dos 14 pontos, não culpabilizemos a Alemanha, deve-se criar um organismo que vai arbitrar questões de paz, que é SDN, Sociedade das Nações. Não só cria também essa questão da autodeterminação dos povos, que os povos, independentemente do seu passado, da sua história, têm a prerrogativa de se autogovernar. A opção correta aqui é naturalmente a opção Q, a opção C. Vamos lá, 25.
25, o que é que temos? No fim da Primeira Guerra Mundial, para além do Tratado de Versalhes, outros tratados foram assinalados entre os países vencedores e o que é? Ok, aqui estamos a falar do Tratado de Saint-Germain. Todos esses tratados, portanto, a ideia é procurar saber com quem tratou, não é? Quem assinou esse tratado. É interessante, a opção correta é naturalmente D, que é o tratado foi assinado, o tratado de Saint-Germain foi assinado entre os vencedores e a Áustria. Portanto, depois do tratado de Versalhes, que cuidou muito da questão da Alemanha, houve necessidade de também proceder o tratado com a aquela que era austro-húngaro, não é? Durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a necessidade de discutir a geografia política nova da Austro-Húngaro fez com que houvesse esse tratado. Na verdade, esse tratado vai discutir a divisão da própria Austro-Húngaro em Áustria e depois Hungria por uma outra parte. Naturalmente, depois vão nascer outros estados, o caso da própria Tchecoslováquia, a Jugoslávia, etc. Por aí em diante. A opção correta é naturalmente D. Vamos lá, 26. A Batalha da Jutlândia em 1916 resultou no bloqueio inglês, impedindo o abatimento da Alemanha pelos o bloqueio americano impedindo o abatimento da Alemanha, está errado. O bloqueio alemão impedindo o abatimento dos Estados Unidos, está errado. Como vai se bloquear os Estados Unidos? O bloqueio francês impedindo o abatimento da Alemanha. Ok, vamos lá de novo. Bloqueio inglês impedindo. A opção correta aqui é naturalmente A. Gente, é assim. A Alemanha, a Inglaterra, quando inicia a guerra, inicia enquanto é uma potência marítima, é uma potência naval, domina os mares. Inicia a guerra, está acima até dos próprios Estados Unidos da América. Para não ter que dizer, termina a guerra enquanto em cima dos Estados Unidos da América. Portanto, havia uma grande necessidade de controlar esse mar. E controlando esse mar também significaria bloquear a Alemanha. Portanto, em parte, as guerras que a Alemanha vai fazer contra a Inglaterra faz num sentido de se libertar, se livrar desse domínio, vamos lá, inglês sobre os próprios mares. Portanto, a opção correta aqui é a onde o bloqueio inglês impedindo o abatimento da Alemanha pelos países neutros, outros países neste caso. Não só não bloqueava apenas a Alemanha, como bloqueava a própria Áustria-Húngara e os demais seus aliados. Vamos lá. 27. Para superar o quê? Para superar a economia em que o país estava mergulhado, Lenin, em 1921, anuncia um conjunto de medidas designadas por... É interessante essa questão. Naturalmente que a opção correta aqui é a opção C, que tem a ver com a nova política econômica. Estou a dizer é interessante porque tem nomes super interessantes. O primeiro deles é o próprio New Deal. New Deal, que é uma nova política, que há de vir mesmo de Franklin Roosevelt, um presidente americano. Este indivíduo que no manifesto político eleitoral vai trazer esse ponto como uma forma de tirar os Estados Unidos da América da crise econômica mundial que atingia todo o mundo. É interessante você perceber que tanto o fascismo, o nazismo, o próprio salazarismo, essas políticas todas totalitaristas surgem para resolver essa questão da crise. Naturalmente de diferentes formas. Enquanto Roosevelt cuida muito de questões econômicas, não é autoritarista, os outros vão cuidar mais de questões políticas para resolver a questão econômica. Não é nossa discussão aqui. A outra questão B, a opção B, é interessante também, fala de comunismo de guerra. É assim, depois de haver... Depois da Inglaterra, da Rússia sair da guerra, cuidar da sua economia, houve perseguição por parte de outros países capitalistas, não é? Porque viam na Rússia um novo sistema e invejavam esse sistema. Por acaso é um sistema que não passou dessa crise econômica. A crise econômica mundial atingiu o mundo, exceptuando a própria Rússia. Portanto, houve perseguição da própria Rússia. Os países vizinhos começaram a apoiar os mencheviques para lutarem contra os bolcheviques, desprestigiar o governo dos bolcheviques. Portanto, houve uma guerra civil e, portanto, Lenin vai trazer essa ideia de comunismo de guerra, onde o comunismo de guerra era naturalmente cuidar-se de uma economia isolada, essa economia do sistema capitalista. A economia devia ser simplesmente socialista e devia, ainda que socialista, cuidar de assuntos de guerra. Não podia se misturar coisas do sistema capitalista no sistema econômico russo. Naturalmente que houve fragilidade
desigualdades, o comunismo de guerra não conseguiu ir adiante. É por isso que depois o Lenin muda isso para o quê? Para a nova política econômica, onde vai misturar questões da economia socialista com questões da economia capitalista. Vai misturar essas coisas, não é? O Plano Marshall é algo super interessante também. O Plano Marshall, por acaso, vai surgir já no período final, depois da Segunda Guerra Mundial, já com o presidente Harry Truman, que era, neste caso, ajuda econômica entre os países capitalistas. A opção correta, naturalmente, vai lá, 28. O Adolf Hitler torna-se o Führer, não é, da Alemanha em 1932, mas a sua luta pelo poder já era muito notável durante a década dos anos 20. Por exemplo, Hitler foi preso em 1923 por... A opção correta aqui é qual? Ter escrito um livro, Mein Kampf, não é verdade isso, Mein Kampf que é minha luta. Ter uma tentativa de golpe de Estado. Sim, a opção correta é naturalmente ter tentado perpetrar um golpe de Estado. Portanto, ele faz parte desse partido nacional, esse partido naturalmente que será conhecido como o partido nazi, vai querer fazer esse golpe de Estado, infelizmente é preso, faz esse livro, que era um livro totalmente fascista, nazista, não é? Que apelava muito por questões de pureza. É uma ideologia que eu não tenho tempo aqui para falar, mas o certo é que depois de sair da própria guerra, ele consegue, a partir de algumas eleições fraudulentas, tornar-se o próprio Führer. Ok, vamos lá, 29. A marcha sobre Roma, que foi um dos acontecimentos que levou o rei Vítor Manuel a convidar o Mussolini a formar um novo governo, deu-se naturalmente a ter dado isso em outubro de 1922. Dizer essa marcha foi feita por ele e algum grupo de indivíduos vestidos de camisas pretas. Dizer que o Benedito Mussolini depois vai se tornar no segundo doce, depois de ter de forma fraudulenta estado no poder. Vamos lá, 30 neste caso. A 6 de junho de 1944, sob o comando de General Eisenhower, a Operação Overlord deu início às operações no norte da Europa, com o desembarque na Normândia pelas tropas aliadas. Foi uma verdadeira reviravolta à Segunda Guerra Mundial a favor da Normândia. É naturalmente as praias francesas. Depois de a Alemanha ter conseguido penetrar a França e dominar a França, os aliados decidem, neste caso, criar uma reviravolta, e essa reviravolta foi mesmo no dia 6 de junho de 1944, que é também conhecido como o dia D. A opção correta aqui não é Alemanha, Japão. Ok, a questão é que quer saber quem fez essa reviravolta, não é? Então temos aqui Alemanha, Rússia, Estados Unidos, não é? Alemanha não pode, então vamos procurar 31. 31 tá aqui 31, então deixa-me só puxar um pouco. 31, aqui o que é que temos? Temos Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia. Essa opção é que é a opção correta, a opção D. Gente, vamos terminar aqui. Vou gravar também a quinta parte desse exame, sob pena, estou a fazer isso para não sobrecarregar o meu trabalho de fazer uploads desse vídeo. Então desde já agradeço por me ter acompanhado. Peço, deixe seu like, deixe a sua subscrição, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que eu continue gravando mais vídeos. Então, até a quinta parte. Valeu!